Nós vamos respirar bem profundamente, sentir toda a presença dos espíritos tão amigos, sentir os guardiões já adentrando o nosso, com essas redes em forma de tela metálica. Vamos respirar profundamente, buscar a sintonia com o Ruiz, com Eliamar, com todos os espíritos que estudam junto conosco, aprendendo junto conosco, e nessa caravana de luz, de amparo, que possamos ter tarde de pensar, de muita esperança e amor. Graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos lá? O Senhor poderia dar-me uma noção clara dessa questão? Algo aqui, nesta página. Eu não. Eu achei interessante. Aos primeiros anos, cheguei a cooperar mais de perto com os rumos da organização que dirigi. Porém, as lutas intestinas mesmo, é porque é isso? Internas. Internas, e os aspectos íntimos dos meus companheiros pesaram sobremaneira em meu psiquismo, vindo a infligir-me danoso estado emocional. Em verdade, o problema, antes de tudo, era meu e não deles. Depois da morte, passamos a enxergar demais. Então, você vê a dificuldade de quando ele ia, né, quando ele conseguia se aproximar ali do centro, de tudo que ele fazia, o que trazia a ele. Todas essas emoções, aquilo que ele não tinha visto, aquilo que não estava muito bem trabalhado dentro dele, fazia eco, dava uma ressonância muito grande e trazia uma dor. Porque ele conseguia ver com os olhos do espírito aquilo que nós humanos muitas vezes fazemos e nem percebemos que estamos fazendo. Mas quando a gente está na parte espiritual, a gente vê de uma outra maneira, né? A gente consegue ver, sabe, esse egoísmo, esse olho por olho, esse dedo que muitas vezes a gente tem, né? Essa palavra mais dura já vem de uma outra forma da parte espiritual, na parte espiritual. É assim que eu vejo. Algo? Alguém mais tinha notado esse pedacinho? Então tá. Algo mais? Não por aí. Não? Então estamos indo, ó. A gente está passando para ninguém se perder. A gente já vai sair. Aqui a gente está passando a página 179. E quem está no PDF, a página 180, alguma do PDF, alguma coisa. Ele fala que tem um parágrafo. Estou cooperando com vários benfeitores na tarefa de auxiliar médios na psicografia em diversas partes do Brasil. Aí ele fala: o amor ao livro espírita continua sendo a tônica de minhas aspirações, conquanto agora procure analisar, sob aspecto diverso, o valor das letras doutrinárias. Minha tarefa consiste em zelar para que uma singela página possa brotar no mundo físico, revestida de enobrecedores sentimentos. Médiuns anônimos, amantes do bem ou mesmo em desajuste, têm sido alvo de nosso esforço despretensioso. Aqui ele quer dizer o quê? Desses vários livros que tem, a gente... Não há um fundamento mais profundo da doutrina, é isso? Eu entendi assim. Esses livros fala de romances, uma coisa assim, que não traga algo que
venha mexer com o sentimento das pessoas, é isso. Eu entendi assim, ou não. O que eu entendi é o seguinte: a parte doutrinária, né, a parte dos fundamentos do espiritismo, pouco se tem a mexer agora porque a gente ainda não entendeu elas. Então estão vindo vários livros aí que fala de sentimento, que fala Tá. de autorreflexão. Eu acho que é nesse tipo de coisa. E você vê que ele fala com médiuns anônimos. Não precisa Sim. ser um expoente do espiritismo, né? Como a gente tem vários, para passar essas mensagens, livros ou qualquer coisa Surgiu parecida. muita gente, né? Dessa época para cá surgiu É. muita gente. Surgiram muitos livros, muitos autores que a gente nem imaginava. Então, assim, eles têm realmente se debruçado. Aquela pessoa que tem a psicografia, que faz todo esse, vamos dizer assim, que já teve um breve despertar, eles estão tentando trazer. Uhum. Médiuns anônimos, amantes do bem, ou mesmo em desajuste. Quer dizer, É. a pessoa se dedicou, é por ele mesmo que vai passar a mensagem, né? Porque agora a gente está no final dos tempos que assim não tem mais aquele médio exemplar, não tem o Chico. Não tem o Chico. Sim. Aldo, né? E o Divaldo. Tem o Divaldo, tem o José Carlos de Luca, tem o Aguinaldo Paviani. Mas os livros de Decalo de Luca, boa parte é dele mesmo, né? Dele mesmo, não Não é tem feito por psicografia, deve ser por inspiração. inspiração, é. Inspiração, né? Eu vejo assim. Tem o Aguinaldo Paviani também, né? Também tem. Então, O Haroldo Dutra também escreve muita coisa boa, né? mas também acho que vem por inspiração, não vem, Vera? Eu não, É. não é um espírito É. ali. Então, assim, você vê que eles não estão É assinando. psicografia. Não é psicografia, então eles estão insuflando e inspirando. Então, o que significa assim? Eles já começaram a trabalhar realmente com telepatia, não vem ninguém assinando, colocando. Nenhum espírito. Nenhum espírito, Nenhum espírito vem colocando, olha, sou eu no além falando. Agora, se lembra, o Despertar Espiritual, que a gente leu do André Luiz, tem mais dois do André Luiz. Tem o Checkmate e tem outro. Vamos lá, então. Aqui tudo bem? Uhum. Ó, e simplesmente, é simples, Marconi, sim, muito simples. Renascerei brevemente na condição de médium, para ressarcir minha própria consciência. Através da própria psicografia, reverei meus dramas interiores adquiridos em instantes de insanidade e egoísmo pessoal e institucional. Preciso vencer o homem velho que vive em meu campo intelectual. Haverei, assim, de aprender a fidelidade e o total desapego das obras personalistas. Venho semanalmente a esta aula. Você vê que a gente não sabe quem ele é, né? Mas fez um bom trabalho enquanto esteve na Terra, né? Eu não sei se a Damares viu a gente fala assim que a gente não tem, a gente fez uma pesquisa, então a gente sabe se é fulano, filho, se não é. Então, mas o importante é esse reconhecimento que ele tem, que ele trabalhou muito e essa parte intelectual dele está lá em cima. Mas essa parte que ele precisava desenvolver, ele não conseguiu. Emocional? Às vezes é a parte moral, realmente. Trabalhar a parte emocional, moral, mas essa parte do intelecto foi tudo ok. Mas as outras precisam também se desenvolverem. A gente tem que manter um equilíbrio. É que a gente falar de ficar só Na filosofia? nos três pilares aí, né? Intelectual, moral e religioso, né? Fica meio estranho, porque na realidade o que ele deixou de fazer foi amar, né? E Uhum. aí o amar está tanto no moral como no religioso, né?
Às vezes até Não é que ele deixou, né? Ele não amou como ele deveria ter amado na programação e às encarnatória vezes dele. assim, amar a ele mesmo, né? Para que ele pudesse amar o outro da mesma forma. Então, é difícil, né? A gente poder falar. Mas é interessante assim, ele volta. E volta como médico. Para poder desenvolver. Porque como médium, ele vai ter que trabalhar pelo outro. E trabalhando pelo outro, a gente desenvolve isso. Mas ele já veio como médium da outra vez. Mas ele ficou só nas... Tá, mas o que ele está falando? Ele falou que vai voltar com o médium para psicografar de novo. Uhum. Quem sabe agora? O que é interessante é que são várias oportunidades que Deus dá para a gente fazer as coisas, né? Então, se eu não consigo dar primeiro, tenta agora, Tenta né? de Passa um novo. tempinho lá no plano espiritual, percebeu, sentiu um monte de coisa, quem sabe isso tenha mudado alguma coisa dentro do inconsciente dele que faça ele fazer diferente da próxima vez, né? Uhum. Aí ele fala, né? Os pacientes, o Marcondes pergunta: os pacientes aqui alojados nesse setor são líderes da unificação. Com raras exceções, os amigos da unificação que aqui se aportam chegam cansados pelo peso das mágoas. Suas histórias, a exemplo da minha, quase sempre são agravadas pela angústia, quando descobrem que não serem tão essenciais o quanto imaginavam aos ofícios de Jesus. Todos nós somos substituíveis. Todos nós. E é bom ser substituível. É só a gente compreender e aceitar. O problema está aí. Simples, né? Bem fácil. Né? Ó, eu vou falar uma coisa, né? Assim, quando as pessoas desencarnam, um casal desencarna, e o que fica casa, ele não tem esse direito de viver novamente, de... Casal desencarna. Não, quando, ó, a pessoa Do tem um casal, aí um desencarna e o outro fica. Ele não tem esse direito de refazer a vida dele, de fazer. Então, as pessoas também, nos trabalhos que temos, também têm o direito de refazer aquilo. A mesma coisa, né? Ou vai todo mundo parar, o trabalho para, e vai ficar todo mundo rezando, esperando vir através de um médium. Nossa, hoje eles resolveram fazer greve de uma troca imensa. Reflexões. Com certeza, eu não penso que eu sou insubstituível. Todos nós temos substituições. Algo? Não. Não. Bom, Tem no final da página 181. tá. Então, o que você tem? Parágrafo. Aquele que ele falou assim, assim até aqui existem essas condutas, e por que não? A mente adoecida traz para cá suas enfermidades. Porque vem falando da... Hum? Você vai explicar o porquê. Na realidade, é só para a gente entender que não é porque a gente desencarna que lá a gente vai ser diferente. A gente vai continuar sendo o que a gente é aqui. A única diferença é que a gente vai ver tudo errado que a gente faz. É que aqui ele está falando, eles estão emburrados, eles estão tricotando, então são coisas que... Mas Leva a independente, tricotar do mesmo jeito. mas o ponto principal é, não adianta esperar que quando eu desencarnar vai virar santo, porque não vira. Desencarnar você vai ser o que você é aqui, né? Com todas as dificuldades, com todos os problemas e com um problema a mais. Você vai saber tudo que você fez de errado e vai ficar desacorçoado por causa disso. Porque lá, como a gente sente de uma maneira diferente,
Oi? A gente sente de uma maneira Não, a diferente. gente enxerga diferente. A gente enxerga. Aí a gente já viu quanto tempo a gente perdeu com besteira. Com tricotagem à toa. Aí só encarnando. Uhum. E se preparando para não fazer mais, né? Fazendo os acordos para não fazer mais. Porque senão. Algo mais? Não marquei nada. Não. Tá na próxima página. Pode falar? Poxa, Aquele parágrafo começa assim: é que os verdadeiros vultos do Cristo, além de servirem à doutrina, serviram ao próximo nas linhas do amor e do sacrifício. Foram almas que aprenderam a sair de trás das mesas para o abraço caloroso de afeto, ou para estender a solidariedade com as mãos fraternais. O que está falando aqui que não adianta a gente ficar se escondendo atrás dos livros e dos cargos e de coisa. Tem que pôr a mão na massa, é isso que vale, né? Não sei se vocês compreendem da Sim. forma. O que eu noto aqui, gente, é aquilo que me tocou. chama a atenção, entendeu? Para mim, para mim. Parece É. assim um lembrete do apóstolo, que a fé sem obra é uma fé morta. É isso aí. Tiago? Foi Tiago, né, que falou? É Tiago, né? Ah, Acho eu que não foi sei. Tiago. Não Faz, sei. faz tempo que eu não encontro com ele, eu não lembro direitinho. Solange ia falar alguma coisa. Eu estava pensando no que você falou em relação a isso de pôr a mão na massa. Uma vez a gente estava conversando e eu já li sobre isso, eu não sei se foi no Evangelho, eu não sei onde foi que eu li, que assim, não adianta você só ficar estudando, por exemplo, trancado dentro de um quarto, orando. Você tem eu não sei onde foi que eu li, que a gente tem que ir para a rua, que a gente tem que. É isso que você está falando, Valéria. A gente tem que colocar em prática o ensinamento, senão a letra é morta, não é isso? É isso aí. Sabe, tem muita gente que acha que ser espírita é trabalhar num centro. O verdadeiro espírita trabalha em qualquer lugar. E eu vi também em algum lugar que eu li, tipo assim, a situação do monge, o monge que fica só orando, enclausurado lá orando. Quer dizer, ele não vem para o mundo vivenciar os problemas do dia a dia que você passa, eu passo, ele passa em família, ele só fica na vibração, na oração. É válido só isso, não colocar em prática lá fora? Não sei onde foi que eu vi isso. Tem uma historinha sobre isso. Eu Tem li em um algum monge, lugar. tem um monge que era fenomenal, né? Ele mantinha um controle supremo sobre eles e os seus sentimentos. Vivia numa caverna bem afastada, longe de todo mundo, né? E passou a vida inteira quase lá. Aí um dia ele resolveu descer e chegou na cidade e a primeira coisa que ele fez, ele entrou num bar, né? Numa taverna. E aí quando o pessoal viu, olha, esse é o monge fulano, ele tem extremo controle sobre os sentimentos, sobre os pensamentos, sobre o próprio corpo. Ah, não acredito, não acredito. Aí ele falou assim, quer ver? Traz uma pedra de gelo. Aí trouxeram uma pedra de gelo na mão, colocaram na mão dele. E ele ficou lá e o gelo não derretia. Olha, tá vendo como ele tem controle? Nisso, uma bailarina começou a dançar na frente dele. Aí a pedra derreteu. O que significa? Não adianta você ficar treinando nos seus pensamentos todos os ensinamentos. Você tem que exercitá-los. Você vai ter que colocá-los à prova. Porque senão, você, sabe, fazer a coisa certa quando não tem nada de errado para fazer é fácil, né? Aí é fácil, né? Exato. Então a O gente duro é a precisa. gente ter que A gente encarar os precisa problemas da gente, né? Colocar em é, prática os Mas ensinamentos. nisso o Sérgio não está colocando que os monges não, não estão. quero dizer isso, não. Gente, é uma história isso. Uma Não, Aqui, eu não estou criticando ninguém. mas eu li em algum lugar sobre exatamente isso, que só o fato da pessoa ficar ali rezando, orando, vibrando, tarará, tariri, quer dizer,
no dia a dia, como é que ele pratica aquilo que ele ora e que ele exercita? Mas assim, a gente tem muito a ânsia de julgar o que o outro faz, não é verdade? A gente não sabe o que aquele monge que fica escondido na caverna está meditando, qual que foi a proposta dele para essa encarnação. Talvez a proposta dele tenha sido abdicar do mundo, viver no mundo e abdicar dele, para ver se ele consegue isso, né? Então, é difícil a gente julgar. A gente não pode julgar porque a gente não sabe qual que é a proposta daquele espírito. E se ele está fazendo errado, segundo a proposta dele, quando ele desencarnar, ele vai perceber isso e vai ter a oportunidade de reparar. Deus sempre dá a oportunidade de a gente refazer os passos. A gente está Sempre. vendo o H. Isso. A gente está vendo o H que vai reencarnar novamente para poder aprender, se educar novamente. Algo mais? Eu tenho 1, 2, 3 parágrafos à frente. Quando excluímos o próximo da casa do Cristo, ela se transforma no campo estéril das nossas vaidades. Isso é muito legal, né, gente? Porque assim, a gente se junta para fazer o bem ao próximo, e em vez de pensar no próximo, a gente fica pensando na casa, nós estamos desvirtuando o nosso objetivo, né? Não é verdade? Verdade. Quando nas nossas atividades nós não colocamos o próximo como centro daquilo que fazemos, o trabalho começa a perder o objetivo. E muita gente não percebe isso, né? Então fica aquelas discussões eternas sobre pureza doutrinária, sobre regras, sobre formas, e o assistido sentado esperando lá na entrada da casa, né? Sem ser acolhido, né? É isso que a gente precisa ter cuidado para não acontecer. Ambiente místico também. Como assim? Quando a gente tá Agora tem esse parágrafo aqui. O pioneirismo da ação unificadora representa a coragem e o desejo sincero de manter intactos os princípios luz da doutrina. Historicamente, ela cumpriu o papel a que se propunha: coordenar, reunir esforços dispersos. O preço pago para isso foi a criação de uma forte referência de autoridade para servir de âncora. Contudo, o sistema se tornou tão forte que engoliu as aspirações sinceras da fraternidade. Olha aí, falando disso. A assinatura do Pacto Áureo, em 5 de outubro de 1949, deveria significar o compromisso da unificação em ser o exemplo de uma mentalidade promotora de união, cuja tarefa mais importante seria contagiar a seara de alegria e entendimento. O orgulho turvou os pensamentos e enxergaram-se privilégios em um documento que constituía um clamor ao sacrifício de servir com humildade, diminuir para que a obra do Cristo fulgurasse exuberante. A proposta que deveria balizar a fraternidade legítima, em verdade, criou um colapso no sistema. Para se defender e manter a casa, fomos infiéis à causa, sempre com a melhor das intenções. Nesse ponto, falhei amargamente. Poderia assumir a postura de polo das aspirações de nossos tutores maiores, entretanto, preferi a ilusão do momento. Foi tudo isso que ele passou, né, o H, né? Isso, é isso aí. Mas acho que o que é mais importante daquilo que ele está falando é aquilo que foi resumido nesse parágrafo anterior, né? E a gente não pode excluir o próximo, ou seja, a gente não pode fazer com que as regras sejam mais importantes do que o objetivo, né?
se É sobreponham, né? verdade. Ó, aí bate, sabe o quê? Quando a gente lê os dragões, além de a gente aprender um pouco sobre esse lado, vamos dizer assim, mais de irmãos que necessitam de luz, tem esse fator, é quando eles derrubam um desses da unificação. É quando eles derrubam um da unificação. E cada vez por quê? Derrubam por causa da dificuldade, vamos dizer assim, deixando a regra Se sobrepor. falar mais alto do que o amor. Então, onde há ordens, há muitas regras, quando a gente se afasta da espiritualidade, Da essência. da essência, mas principalmente, uma casa espírita, ela trabalha com os espíritos. E não com espíritos que necessitam ser socorridos, mas com a espiritualidade que é luz. Então, eles não vão resolver os nossos problemas. Eles não vão dizer, olha, vai para a direita, vai para a esquerda. Mas a gente buscando essa sintonia é um momento quando nós temos como que se diz? As incorporações, as mensagens, é um momento de luz. A gente viu a nossa mensagem no sábado passado pela Virgínia. É um momento para trazer, olha, não vai para a esquerda, não vai para a direita, vocês decidam, mas busquem a paz. A paz é necessária. Ele deixou o recado dele. Ele passou aquilo que é necessário. E numa hora dessa, que a gente está desestabilizado, há uma desestabilização, é necessário essa espiritualidade. Deu para compreender? Porque Sim. é ela que vai nos guiar neste momento. Ele teria resolvido? Teria o quê? Acalme, respire, se fortaleça. Iam trocar as energias, mas muitas vezes a casa espírita, ela tira esses espíritos, eles ficam gelados, e aí quem começa a tomar as decisões são aqueles que estão encarnados. Né? E aí temos uma grande possibilidade realmente de erros, porque a gente só enxerga aqui, a terceira dimensão, a gente não enxerga um todo. Tudo bem? Então vamos. Nós paramos em que medidas o Senhor poderia ter tomado e não tomou?